Pensa num café chique no Leblon, com lustres de cristal brilhando, ar-condicionado gelado batendo, cheiro de pão de queijo e café coado no ar. Isabela Monteiro passou direto pela mão estendida do Lucas Mendes. Nem deu bola pro cumprimento. Sentou na cadeira estofada. Salto alto batendo seco no piso de mármore. Tipo, nem vem que não tem. Olhou ele de cima a baixo. Camiseta simples. Mãos calejadas. Manchinha de óleo na manga. Então você é o Lucas. Disse ela, voz cheia de desprezo. Só um mecânico? A palavra ficou pairando no ar. Tipo facada bem dada. Ela não fazia ideia que, em meia hora, esse cara que ela estava esculachando, ia ser a única coisa entre ela e a morte. Isabela Monteiro, 34 anos. Mandava na Monteiro Investimentos, um fundo que mexia bilhões no mercado global, com precisão de cirurgião. Cobertura na Avenida Atlântica, 40 andares acima do mar. Janelas do chão ao teto mostrando o rio que ela conquistou. Confusões, aquisições OX e muita frieza. Todo dia de manhã. Tomava café sozinha numa mesa de 12 lugares. O reflexo dela se multiplicava no mármore polido, até ela mesma não saber qual era a verdadeira. 3 anos atrás, estava na Catedral Metropolitana, vestido de noiva de R$200 mil, esperando um cara que, naquela mesma manhã, zerou a conta conjunta e sumiu com a secretária. 200 convidados assistiram ao vivo. A transformação dela, de noiva para mulher abandonada, para algo mais duro que diamante. A humilhação virou certeza absoluta. Vulnerabilidade é morte. Amor é artigo de luxo. Ela não podia pagar. Reconstruiu tudo. Virou caçadora de fraquezas. Gente simples, de classe trabalhadora. Lembrava a menina que ela já foi. Mole, confiante, destruível. Lucas Mendes se mexia com calma calculada. Daquelas que faz o ar parecer mais pesado. 36 anos. Aquelas mãos marcadas que ele via só como prova de trabalho braçal. Já montaram fuzis no escuro. Seguraram companheiros morrendo. Construíram um barraco na árvore para a filha dele, Clara, que aguentou temporal de verão sem cair. A manchinha de óleo não era descuido. Era bondade. Ele consertou o carro da dona Neuza de madrugada, para ela não perder o turno no hospital. O que Isabela não sabia. Lucas ainda acordava às 3h17 da manhã, às vezes, com o sangue dos amigos fresco nas mãos. Mesmo 4 anos depois do Afeganistão, ele planejava o caminho da Clara para a escola. Com precisão militar, cada saída, cada ponto seguro. Olhava a multidão procurando ameaça. Calculava raio de explosão. Observava mãos visíveis. O mundo civil queria que ele esquecesse o treinamento. Mas o treinamento virou o esqueleto dele. Tirar isso e ele desaba. Escolheu consertar motor em vez de contrato de segurança privada, que pagava uma nota alta, porque Clara precisava de pai que voltasse para casa toda noite, não de pai que voltasse em caixão. A amiga em comum, a Gabi, armou esse encontro com jeitinho. Para Isabela disse que era contato de negócios. Para Lucas disse que era sobre restauração de carro antigo. Nenhuma das duas histórias era verdade, mas era mais fácil do que explicar que, às vezes, a cura de uma ferida é esbarrar em outra. Trabalhar com as mãos deve ser tão libertador, né? Disse Isabela, mexendo devagar o latte de R$40. Sem reunião de diretoria, sem projeção trimestral. Sem consequência de verdade além de o motor pegar ou não. Sorriu, sorriso afiado que corta vidro. Embora eu imagine que a estimulação intelectual acaba rapidinho. O que você pensa debaixo daqueles carros? Lista de mercado, placar do Brasileirão? Lucas reconheceu a técnica na hora. Estabelecer superioridade. Procurar fraqueza. Manter distância psicológica. Notou os dedos dela tamborilando na mesa. Padrão de quem toma remédio para ansiedade. Notou os olhos dela rastreando cada movimento do café, como quem calcula a rota de fuga. Trauma. Ele reconhecia trauma, mesmo coberto de grife. Ontem eu pensei em dinâmica de fluidos, respondeu ele, calmo. Sotaque carioca leve, quase apagado depois de anos. Como o fluido de freio se comporta sob pressão extrema. Como um sistema feito para parar tudo pode falhar catastroficamente. Se uma peça só estiver comprometida. Fez uma pausa. Encarou ela. Também pensei no trabalho de ciências da Clara. Pressão atmosférica de Vênus. Esmaga um ser humano em segundos. O sorriso dela falhou por um instante. Não esperava resistência. Que maravilhosamente exótico. Embora eu suponha que alguém tem que entender as mecânicas mundanas.
Ela se recostou, dispensando ele com o corpo inteiro. Acabei de fechar uma aquisição de 300 milhões, que vai mudar o setor farmacêutico no Brasil. Complexidade que exige anos de estudo para compreender. Lucas observou, voz neutra como água. Todas aquelas vidas reduzidas a números numa planilha. As palavras caíram como tapa disfarçado de carinho. Os olhos dela faiscaram, perigosos. Vidas melhoradas por alocação eficiente de capital. Embora eu não espere que alguém que conserta carro entenda impacto macroeconômico. Você tem razão, disse Lucas, simples. Eu só entendo máquinas. Elas são honestas. Quando algo tá quebrado, dá pra ver, dá pra consertar, dá pra fazer funcionar de novo. Sem fingimento, sem fusão hostil. Sem deixar gente destruída por causa de margem de lucro. Enquanto Isabela afiava o próximo ataque verbal. Lucas já tinha dividido a atenção. 3 caras entraram há 4 minutos. Movimentos coordenados demais para desconhecidos. Cuidadosos demais para amigos. Escolheram mesas que triangulavam o salão, criando campos de tiro sobrepostos. O da janela ficava tocando a costela, checando arma escondida. O líder da porta tinha aquele olhar de 1000 jardas, que Lucas reconhecia do espelho. O corpo dele mudou imperceptivelmente. Memória muscular assumiu. Calculou distâncias. 2 metros pro balcão mais próximo. 4 metros pra cozinha. 6 metros pra saída. Inventariou armas improvisadas. Prato de cerâmica, jarra de vidro. Caneta tática que carregava por hábito. A respiração dele entrou no ritmo de combate. Isabela continuava falando de venture capital em São Paulo. E jogadas de poder na Faria Lima. Você se importa de trocar de lugar? Interrompeu Lucas. Voz agora com autoridade nova, que fez ela parar no meio da frase. Preciso ficar de frente para a porta. Ela riu, alto e cortante. Que paranoia charmosa. Acha que vão descer de rapel pelas janelas? Isso aqui é Leblon, não o alemão. Mas algo nos olhos dele, uma dureza que não estava ali antes, fez ela ceder. Enquanto trocavam, ela jogou. Imagino que seja algum lance macho militar. A Gabi falou que você serviu. Não aguentou a vida civil, né? O insulto mal tocou nele. Lucas viu a mão do líder sumir dentro do paletó. O volume da coldre de ombro apareceu. Os outros 2 pararam de fingir que tomavam café. O que ia acontecer já tinha sido decidido. A mão dele foi pro celular, polegar pairando sobre emergência. Mas sabia que seria tarde. Esses caras tinham um olhar de desespero misturado com determinação? A combinação mais perigosa. Escuta com atenção, disse ele, voz quase sussurro. Daqui a uns 30 segundos vai acontecer uma merda. Quando começar, você vai baixo e para a esquerda, direto para a cozinha. Não pergunta. Não hesita. Não olha para trás. Consegue? Isabela começou a rir de novo. Mas o som morreu na garganta. O mecânico bonzinho tinha sumido. No lugar dele, algo que fez o cérebro primitivo dela gritar perigo. Do que você tá falando? A garçonete universitária se aproximando dos 3. Nunca teve chance. Bandeja equilibrada precariamente entre as mesas. O universo prendeu a respiração. Aí ela tropeçou, talvez numa bolsa, talvez no nada. A bandeja caiu. Café se espalhou como sangue no mármore. O da janela pulou de pé, xingando. E o paletó abriu de vez. Bloco 19 à mostra. Armação preta de polímero inconfundível. Pra quem conhece Cara da Morte. A mão de Lucas atravessou a mesa. Agarrou o pulso de Isabela com força suficiente para deixar marca. Agora o mundo explodiu em caos. 3 armas apareceram ao mesmo tempo. Os caras se movendo com coordenação de quem planejou cada segundo. Todo mundo no chão. É assalto. Ninguém se mexe. Ninguém morre. A voz do líder rachou de adrenalina, revelando a idade, uns 25 anos. Jovem demais pro peso nos olhos. A mente de Isabela, aquela máquina linda que processava oscilações de Ibovespa e aquisições OX, e simplesmente travou. A arma apontada pro teto parecia gigantesca. Real demais. O corpo dela não obedecia. Ela negociou negócios de bilhões. Esmagou concorrentes. Construiu um império com raiva e ambição. Nada disso importava agora. Ela tinha 7 anos de novo. Escondida no armário enquanto os pais gritavam lá embaixo. Pequena, indefesa, apavorada. Lucas se moveu antes de pensar. Puxou ela para baixo da mesa com força, fazendo os saltos dela voarem pelo chão. O corpo dele se colocou entre ela e os bandidos. Escudo humano que ela não pediu e não merecia. Fica abaixada, ordenou voz diferente.
Não mais o mecânico gentil ou o pai paciente. Era algo forjado em lugares onde ordem significava sobrevivência. Não olha para eles. Não chama atenção. Controla a respiração. Entra 4, segura 4, sai 4. Agora, a respiração dele já tinha mudado. Oxigênio inundando o sistema pro que vinha pela frente. Coquetel familiar. Adrenalina mais calma absoluta. Tempo dilatando, como sempre antes da violência. Ele via tudo. O tremor na mão do mais novo. Sinal de nervos de primeira vez. O anel de casamento que o líder tocava como amuleto. As marcas de picada quase invisíveis no braço do terceiro. Não eram profissionais. Eram desesperados prestes a cometer erro irreversível. O mais próximo, o das marcas, estava assediando um casal de idosos. Puxando a bolsa da senhora com força. Fazendo ela cair. O grito de dor dela fez ele rir. Alto e maníaco. Isso mesmo, vovó. Entrega tudo. Estava a uns 2 metros agora. Perto o suficiente para Lucas sentir o cheiro azedo de abstinência. Pupilas contraídas em pontinho. Viciado roubando para pagar o bagulho era imprevisível. Mas vulnerável, reflexos comprometidos. Visão periférica estreitando. Isabela se grudou no chão. Sentindo o mármore gelado através da blusa de seda. Via a mão de Lucas na jarra d'água. Dedos testando o peso com a mesma precisão que ela usava para avaliar ações. Sem hesitação. Sem medo. Só cálculo. Ela via ele respirar, firme como metrônomo, enquanto a respiração dela saía em golfadas de pânico, deixando ela tonta. Quando o viciado chegou perto o suficiente, Lucas agiu com violência precisa, parecendo até coreografada. A jarra virou arma, descreveu um arco e acertou a têmpora do cara com estalo molhado. O bandido caiu na hora. A arma batendo no chão. Lucas já estava se movendo, pegando a pistola com eficiência treinada, checando câmara num gesto automático como respirar. Cozinha. Agora. Ele puxou Isabela de pé, quase carregando ela enquanto balas estouravam a máquina de café, onde eles estavam sentados minutos antes. Ela tropeçou, saltos inúteis. Corpo não feito para esse tipo de movimento. Sem hesitar, o braço de Lucas envolveu a cintura dela, levantando ela parcialmente do chão. Enquanto corriam para trás do balcão de serviço, a mente de Isabela lutava para processar. Esse homem que ela chamou de simples, que ela zoou pelo trabalho braçal, se movia como personagem de filme de ação. Cada gesto econômico ou intencional letal. Checar cantos, atravessar espaço, segurar arma. Tudo gritava anos de treinamento. Memória muscular ganha em lugares onde erro era morte. 2 OX restantes, murmurou ele mais para si mesmo. Líder às 12 horas, usando a mãe como escudo. Segundo atirador flanqueando à esquerda. A mão livre dele pegou o rosto dela, forçando ela a olhar para ele. Isabela, escuta. Quando eu sair, você atravessa aquela porta da cozinha. Tem saída pro beco. Corre e não para. Entendeu? Ela balançou a cabeça, sem voz. A armadura de grife tinha sumido, arrancada pelo terror, deixando só o núcleo de quem ela era. Uma mulher que construiu muros tão altos que esqueceu que eram de papel. A voz do líder cortou o caos. Sai daí, herói. Sai ou eu começo a atirar nos clientes. 5 segundos. 5. Grito de criança atravessou o ar. Pela janelinha de serviço, Isabela viu o líder agarrar uma menininha, uns 5 anos, encostando a arma na têmpora dela, enquanto a mãe chorava e implorava. O rostinho da menina todo molhado de lágrima, corpo tremendo tanto que parecia que ia quebrar. 4, 3. O maxilar de Lucas travou, músculo saltando sob a pele. Isabela viu a guerra nos olhos dele. Avaliação tática versus custo humano. Salvar uma versus salvar todos. A matemática do combate que ninguém deveria fazer. 2. Espera, gritou Lucas, já se movendo. Tô saindo. Solta a menina. Ele colocou a arma no balcão, visível mas não abandonada, e saiu com as mãos erguidas. Isabela assistiu da cobertura enquanto ele se tornava vulnerável de propósito, se oferecendo como alvo. A arma do líder virou para ele. A menininha momentaneamente esquecida. Você matou o Marcos, disse o líder, voz grossa de dor. Meu irmão caçula. E você matou ele por quê? Por dinheiro que tá segurado? Isabela viu o rosto de Lucas de lado. Viu ele processar a informação e recalibrar. Ele não morreu, disse Lucas, voz firme e segura. Concussão. Talvez fratura no crânio, mas vivo. Eu sei onde bater para derrubar sem matar.
Seu irmão precisa de médico, mas sobrevive se a gente parar isso agora. A mão do líder tremia. De perto, Isabela viu que ele era novo, uns 23 anos. Exaustão de quem carrega peso demais há tempo demais. Você não entende, disse ele. Pegaram minha filha. Se eu não pagar até hoje à noite. A voz rachou. Ela tem 7 anos. Olhou para a menina que segurava. Pareceu vê-la de verdade pela primeira vez. O segundo atirador, ainda na janela, se mexeu nervoso. Tommy, temos que vazar. A polícia chega a qualquer momento. Cala a boca. Berrou Tommy, arma balançando loucamente entre Lucas e a multidão. Cala a boca e me deixa pensar. Lucas deu um passo pequeno para frente, mãos ainda erguidas. Tommy, olha para mim. Eu também tenho uma de 7 anos. Chama Clara. Gosta de dinossauro, futebol e panqueca de chocolate. Outro passo. Eu sei como é sentir que você faria qualquer coisa para proteger elas. Mas esse caminho não é o certo. Isabela assistia hipnotizada enquanto Lucas mudava lentamente a dinâmica. A voz dele nunca subiu, nunca ameaçou. Usava empatia como arma. Conexão como estratégia. Ela negociou centenas de milhões com menos habilidade do que ele mostrava agora. Você não sabe de nada, disse Tommy. Mas a arma baixou um pouco. Não sabe como é dever para as pessoas erradas. Ver vídeo da sua filha na escola no parquinho, mostrando que eles pegam ela quando quiserem. Então vamos resolver isso juntos, disse Lucas. Mas primeiro, solta a menina. Você não é esse cara, Tommy. Você é pai que ficou desesperado. Não vir alguém que sua filha teria vergonha. Por um instante, o mundo ficou na ponta da faca. Então Tommy soltou a menina, que correu chorando para a mãe. A arma caiu ao lado do corpo. Exaustão vencendo a adrenalina. Eu só não sabia mais o que fazer. Foi quando o segundo atirador agiu. Talvez viu a situação desmoronando. Talvez fosse mais desesperado que Tommy. Mas a arma dele virou para Lucas com intenção letal. Chega de papo. Isabela não pensou. Não conseguia pensar. O corpo dela se mexeu sozinho. Agarrou o extintor da parede e girou com toda força. Como se a vida dependesse disso porque dependia. O cilindro de metal acertou a cabeça do atirador, com som de sino rachado. Ele caiu na hora. A arma disparando uma vez pro teto. O tiro pareceu acordar Tommy do transe. Ele levantou a arma de novo, apontou para Lucas. Dedos no gatilho. Desculpa, disse ele. Desculpa mesmo. Mas não posso ir preso. Minha filha. Lucas se moveu mais rápido do que os olhos de Isabela acompanharam. Desviou a mão da arma no exato momento do disparo? A bala estourou a janela em vez de carne. Os dois caíram juntos, rolando em vidro quebrado e café derramado. Tommy lutou com força do desespero. Lucas lutou com precisão de treinamento. Golpe no nervo mediano fez a mão de Tommy abrir em espasmo. Cotovelada no plexo solar tirou o ar dos pulmões dele. Chave de pescoço precisa, mantida ao tempo certo. Levou Tommy à inconsciência. Lucas rolou para longe, ofegante. Camiseta rasgada e suja de sangue do vidro. Olhou para cima e viu Isabela em pé sobre ele, ainda segurando o extintor erguido. Pronta para bater de novo se precisasse. A roupa de grife destruída. Maquiagem borrada de lágrima e suor. Mas os olhos queimando com algo feroz e protetor. Eu mandei você correr, disse ele. Pois é, a voz dela tremia, mas tinha humor. Nunca fui boa em seguir ordem. Pergunta para qualquer um. As sirenes finalmente cortaram o ar, cada vez mais altas. Polícia invadiu segundos depois. Armas em punho, gritando ordens. Lucas caiu de joelhos na hora. Mãos visíveis, se tornando inofensivo. Já tinha passado por bastante abordagem militar, para saber que herói e ameaça parecem iguais no caos. Enquanto a polícia organizava a cena, os paramédicos entraram correndo. Uma moça jovem, mãos gentis, insistiu em examinar Lucas. Quando cortou a camisa para ver os ferimentos, Isabela viu um mapa completo da história dele escrito em cicatrizes. Ferimentos de bala, estilhaços, queimaduras. Cada marca o momento em que ele escolheu ficar entre o perigo e os inocentes. A garganta dela fechou de vergonha tão grande, que parecia afogamento. Senhor, precisamos levar pro hospital, disse a paramédica, apontando o corte fundo na costela, onde o tiro perdido de Tommy tinha raspado. Mais fundo do que ele admitiu. Tô bem, protestou Lucas. Mas o rosto já pálido. Adrenalina não mascarando mais a dor. Minha filha, Clara. A escola sai às 3. Preciso. Eu resolvo, disse Isabela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz.
Qual escola? Eu mando buscar ela e levar pro hospital. Lucas estudou o rosto dela. Essa mulher que passou 2 horas dizendo como ele era insignificante. Que usou o sucesso como bisturi para dissecar as supostas falhas dele. Por quê? A pergunta ficou no ar exigindo verdade. Por quê? Disse ela devagar. Você acabou de sangrar por estranhos. Por mim. Depois que eu não conseguiu terminar. Não conseguiu botar pra fora a crueldade que mostrou. Por favor, me deixa fazer isso. Ele passou a informação da escola e o contato da ex-mulher para a lista de autorização. Enquanto colocavam ele na ambulância, Isabela subiu junto, sem pedir permissão. Naquela noite, Isabela ficou na cobertura. Mas parecia diferente agora. Não fortaleza, mausoléu. As luzes da cidade lá embaixo pareciam frias, distantes e irrelevantes. Ela ficava revivendo o momento em que Lucas se ofereceu no lugar dos reféns, quando conversou com Tommy usando empatia em vez de força. Todo o dinheiro, todo o poder dela, inúteis. O que importou foi coragem, compaixão, vontade de sangrar pelos outros. Ela foi pro escritório de casa. Passou pelas fotos com COR e políticos. Pelas capas de revista chamando ela de mulher a ser observada e titando os investimentos. Tudo parecia artefato de outra vida, uma vida em que ela acreditava que sucesso era ser mais dura que todo mundo, que vulnerabilidade era fraqueza, que gente como Lucas era descartável. O celular vibrava. Time executivo, repórteres que souberam do assalto. A mãe dela perguntando se ela viu o jornal. Ignorou tudo. Em vez disso, abriu o número de Lucas, salvo como mecânico com desdém casual, e ficou olhando. No hospital, ela conheceu Clara. A menina tinha os olhos do pai e a mesma presença calma, fazendo perguntas sérias sobre os machucados do pai, com a maturidade de quem aprendeu cedo demais, que às vezes o papai volta machucado. Isabela ficou enquanto eles conversavam, vendo Lucas se transformar de guerreiro em pai, a voz amolecendo enquanto garantia para Clara que ele estava bem, que os bandidos foram embora, que ela estava segura. É a moça princesa? Perguntou Clara, olhando para Isabela com olhos curiosos. Moça princesa? Isabela se confundiu. O papai disse que ia encontrar uma princesa hoje. Alguém que mora numa torre e quase não desce. Lucas corou levemente. Eu disse que ela era bem-sucedida, Clara. Você disse que ela era triste, corrigiu Clara, com a honestidade brutal das crianças. Disse que às vezes as pessoas constroem torres tão altas que esquecem como descer. A lembrança fez os olhos de Isabela arderem. Ela construiu a torre tão alta que nem via mais o chão. Mas hoje Lucas a puxou para a terra. Mostrou que era força de verdade. Não era aquisição hostil nem esmagar concorrente. Era um pai segurando a mão da filha com dedos marcados. Era se oferecer para salvar estranhos. Era escolher empatia em vez de violência. Mesmo quando violência seria justificável. No dia seguinte amanheceu cinza e incerto. Isabela mal dormiu, a cabeça repassando cada momento do assalto, cada palavra que disse antes. Se vestiu com cuidado, jeans e moletom, roupas que teve que comprar porque o armário dela só tinha armadura. Sem grife, sem taier, só tecido para cobrir pele que parecia sensível demais, exposta demais. Encontrou eles no parque que Lucas mencionou ao passar à escola. Ele estava num banco, mexendo o corpo com cuidado. Costela enfaixada sob a camiseta. Dava para ver ele fazer careta quando mudava de posição. Mas estava lá, presente para a filha, como prometeu. Isabela se aproximou devagar, carregando sacola de livraria e bandeja de café. Oi, disse ela, a palavra parecendo pequena. Lucas olhou para cima, surpresa passando rápido pelo rosto. Isabela? O que você tá fazendo aqui? Quis saber como vocês estavam. Dos dois. Estendeu o café, preto sem açúcar, como viu ele tomar, e trouxe uma coisa para Clara. Tirou o livro da sacola. História de uma cavaleira corajosa que também era inventora genial. Pensei que quem gosta de dinossauro, talvez goste de histórias sobre diferentes tipos de força. Clara correu para lá, examinou o livro com aquela expressão séria que Isabela começava a reconhecer. A cavaleira é menina, observou, apontando a capa. As cavaleiras mais fortes às vezes são, disse Isabela. Clara pensou, depois concordou. Tipo você com o extintor. O papai contou que você bateu no bandido. Isso foi corajoso. A garganta de Isabela apertou. Seu pai que foi o corajoso. O papai é sempre corajoso, disse Clara, natural. Mas ele disse que você também foi corajosa, mesmo com medo. Disse que esse é o melhor tipo de coragem.
Lucas se mexeu no banco, abrindo espaço. Senta, disse simplesmente. Isabela sentou muito consciente do espaço entre eles. De como isso era diferente do desastre do primeiro encontro. Eu te devo um pedido de desculpas, começou ela. Vários, na verdade. As coisas que eu falei, o jeito que agi, você estava se protegendo, interrompeu Lucas. Dá pra ver desde o começo. O jeito que você checava as saídas. Segurava o celular como escudo. Algo aconteceu com você. Algo que te fez decidir que atacar era mais seguro que se abrir. Ela ficou olhando pra ele. Como você. Mesmo jeito que você provavelmente notou. Eu dobro o guardanapo em canto militar e checo cada ambiente 2 vezes quando entro. Trauma reconhece trauma. A verdade simples quebrou algo dentro dela. Eu ia casar há 3 anos. Ele fugiu naquela manhã levando tudo. Dinheiro, dignidade, fé nas pessoas. Reconstruí tudo pra nunca mais precisar de ninguém. Pra nunca mais ser fraca. E eu voltei do Afeganistão faltando pedaços. Disse Lucas baixo. Não pedaços físicos, esses cicatrizaram. Mas partes que sabiam confiar, relaxar, acreditar que o mundo era basicamente seguro. Minha ex tentou me amar de volta pro que eu era antes. Mas aquele cara morreu em Kandahar junto com meu pelotão. Só consegui construir algo novo com o que sobrou. Ficaram em silêncio, vendo Clara balançar no balanço, esticando as pernas pro céu a cada impulso. Não sei como não ser quem eu virei, admitiu Isabela. Hoje no escritório quase humilhei um estagiário por um erro bobo. É automático agora. Atacar primeiro. Manter distância. Nunca mostrar fraqueza. É treino, disse Lucas. Desaprender mecanismos de sobrevivência quando você não precisa mais deles. Mas a Clara ajuda. Criança não deixa você manter distância. Elas precisam de tudo de você, não só das partes seguras. Eu não entendo nada de criança, disse Isabela. Ninguém entende até precisar aprender. Ele parou, depois acrescentou. Esse café tá ficando frio. Ela olhou para a xícara intocada nas mãos. Eu nem gosto de café, confessou. Tomo porque CEO tem que viver de cafeína e ambição. Ele riu. Riso de verdade, que fez ele fazer careta e apertar a costela. Eu também não gosto. Me lembra a ração de quartel, queimado, amargo necessário, mas nada agradável. Então por que você toma? Porque é o que as pessoas normais fazem em encontro de café. O absurdo daquilo, os dois tomando algo que odiavam para fingir normalidade, fez Isabela rir também. Somos um par e tanto, né? A CEO que não para de atacar e o militar que não para de defender. Talvez por isso a Gabi armou isso, sugeriu Lucas. Ela viu 2 pessoas que precisavam lembrar que existem outros jeitos de ser. Clara correu para lá de novo, pegando a mão dos dois. Vem me empurrar no balanço, vocês dois. E eles foram. Isabela de um lado, Lucas do outro, sincronizando os empurrões enquanto Clara gritava de alegria. Por um momento Isabela esqueceu fusão hostil e estratégia de mercado. A mão de Lucas roçou na dela durante o movimento. E ele não tirou. Nem ela. Quero tentar de novo, disse Isabela de repente. O encontro, digo. Sem arma, sem assalto, sem eu sendo horrível. Lucas olhou para ela avaliando. Não sou fácil de conviver, avisou. Tenho pesadelo. Checo saída compulsivamente. Às vezes sumo na minha cabeça e demoro horas para voltar. E a Clara vem em primeiro lugar. Sempre. Eu também não sou fácil, rebateu ela. Trabalho demais. Tenho problema de confiança do tamanho de um CEP. Provavelmente vou falar algo cruel sem querer, porque esse é meu padrão e não faço ideia de como ser parte de algo. Em vez de mandar em tudo. Parece que somos perfeitos um pro outro, disse ele, seco. Terça, sugeriu ela. Mesmo café. Disseram que vão reabrir com segurança reforçada e café grátis pros sobreviventes. Você acabou de dizer que não gosta de café. Então a gente toma chá e finge que é café. A gente é bom em fingir. Dessa vez, quando ele riu, ela notou como o riso transformava o rosto dele, amolecendo a hipervigilância para algo mais jovem, mais leve. Terça, concordou ele. Mas eu ainda não sento de costas para a porta. Nem esperava outra coisa. A terça chegou quente fora de época. O verão carioca mostrando que ainda mandava. Isabela chegou cedo, tendo trocado de roupa só 2 vezes dessa vez. Progresso, pensou. O café tinha janelas novas, vidro reforçado que pegava a luz diferente. Um segurança cumprimentou com aceno. Ela reconheceu o cansaço nos olhos dele. Outro veterano, provavelmente contratado porque sabia reconhecer violência. Antes dela se anunciar, Lucas chegou no horário exato.
e quando estendeu a mão em cumprimento, ela pegou direito, sentindo os calos que um dia zombou, entendendo agora que eram prova de trabalho que importa. Consertar coisas, construir coisas, segurar a mão da filha nas tempestades da vida. Então, disse ela enquanto sentavam. Ele de frente para a porta, ela aceitando que era assim que ele era? Me conta da mãe da Clara. A pergunta o pegou de surpresa, mas ele respondeu sincero. A Sarah eu conheci na faculdade. Antes de eu saber quem eu era ou no que eu ia me tornar, ela aguentou 2 missões, mas a terceira quebrou a gente. Voltei diferente. Não pior, só diferente. Mais quieto. Perdi a capacidade de ligar para coisa pequena. Não conseguia fingir que perder reserva de jantar importava. Depois de ver o que realmente importa, ela tentou. Meu Deus, como tentou. Mas você não ama alguém de volta pro que ele era antes. Você sente falta? De quem você era antes? Lucas pensou com cuidado. Às vezes sinto falta de dormir sem checar a tranca 3 vezes. Sinto falta de acreditar que a maioria das pessoas é boa. Mas aquela versão de mim não teria protegido aquelas pessoas ontem. Não teria conversado Tommy para baixo nem mantido todo mundo vivo. Talvez a gente vire quem precisa ser, não quem quer ser. E a Sarah tá feliz agora. Casou com um professor, tem mais 2 filhos. Ele é um cara bom. Mole em tudo que eu sou duro. Melhor para ela. Melhor para Clara ver que tem vários jeitos de ser homem. Isabela se pegou contando do casamento que não aconteceu. De ficar parada na igreja sentindo que estava se dissolvendo. Do momento em que decidiu virar alguém que não podia ser abandonada. Porque ninguém conseguiria chegar perto o suficiente para ir embora. Achei que dinheiro era armadura. Poder era a arma. Se eu fosse mais rica, mais cruel, mais bem-sucedida que todo mundo, eu estaria segura. E esteve. Eu estava vazia, admitiu ela. Bem-sucedida e vazia. Ganhei tudo e não tinha nada. Eles conversaram por 3 horas. Passaram do café e chá, entraram no almoço. Até a luz da tarde deixaram o café dourado. Ela descobriu que ele lia filosofia para tentar entender o que fez na guerra. Ele descobriu que ela via reality show de Patricinha em segredo, para lembrar que todo mundo é bagunçado, mesmo com dinheiro. Descobriu que a gentileza dele era escolha, não padrão. Que ele era capaz de violência, mas escolhia paz todo dia, todo momento. Descobriu que a crueldade dela era medo cristalizado. Que por baixo tinha alguém que acreditou no amor tão completamente. Que a traição exigiu transformação total para sobreviver. Tenho que buscar a Clara, disse ele finalmente relutante. Posso ir junto? Perguntou ela, surpreendendo os dois. Quer dizer, se não tiver problema. Comprei outro livro para ela. Talvez eu possa entregar. A domesticidade daquilo, buscar criança na escola, era tão estranha pro mundo dela de reuniões e decisões de bilhões. Mas quando Clara viu os dois e correu com a mochila balançando. Quando pegou a mão de Isabela tão natural quanto pegava a do pai. Algo no peito de Isabela rachou e abriu. O sábado chegou cinza e chuvoso. Mas Isabela estava na beira do campo com os outros pais. De bota de chuva cara demais pro aluguel de muita gente. Mas se sentindo mais real do que em anos. Gritou quando Clara chutou a bola, quase sempre para a direção errada. E riu quando as crianças correram atrás em bando. Depois do jogo, na pizzaria cheirando a gordura e ecoando voz de criança, Isabela ajudou Clara com o suco e ouviu ela explicar, porque T-Rex era o melhor dinossauro. Os outros pais incluíram eles naturalmente nas conversas sobre festa de escola e aniversário. Naquela noite, depois que Clara dormiu, eles ficaram na cozinha pequena do Lucas enquanto ele fazia café. Nenhum dos dois queria, era hábito e nervosismo. A domesticidade daquilo, geladeira cheia de desenho da Clara, prato secando no escorredor, normalidade, fez o peito de Isabela apertar de saudade de algo que ela nem sabia nomear. Não sei fazer isso, admitiu ela. Fazer parte de algo pequeno, real e importante. Nem eu, disse ele. Sei sobreviver, proteger, compartimentar. Mas isso... Apontou entre os dois. Isso me assusta mais que qualquer tiroteio. Por quê? Porque em combate, o pior que acontece é você morrer. Aqui, o pior é a Clara se apegar e depois se machucar. Ou eu te deixar entrar e você perceber que sou danificado demais, difícil demais, trabalhoso demais. Isabela largou o café intocado e foi até ele. E se eu for tão danificada quanto você? E se nós dois formos trabalhoso demais? E se isso nos tornar perfeitos um pro outro exatamente porque a gente entende o custo de reconstruir? Ele olhou para ela por um longo momento.
Essa mulher que entrou na vida dele com crueldade e salto alto, que girou o extintor em homem armado, e que agora estava aprendendo a ser suave de novo apesar de todos os instintos gritarem contra. Isso pode dar errado, avisou ele. Tudo pode dar errado, mas hoje foi bom. Ele a beijou então, cuidadoso com as costelas ainda sarando, atento à tendência dela de fugir. Foi gentil e perguntador. Nada a ver com a paixão que ela conheceu antes. Sem conquista, sem posse. Só conexão. Só possibilidade. 3 meses viraram 6. Isabela aprendeu o ritmo da vida deles. Manhã cedo, deixando Clara na escola. Pesadelos do Lucas, algumas noites ele sumia na garagem, para desmontar motor até as mãos pararem de tremer. Jogos de futebol onde ela gritava mais alto que todo mundo. Começou a trabalhar no apartamento dele às vezes, o notebook ridículo em cima da mesa riscada da cozinha, fazendo ligação enquanto Clara desenhava do lado. Não era fácil. Ela escorregava às vezes, soltava comentário cortante, que destruiria a rival de negócios, mas machucava Lucas de jeitos que levavam dias para curar. Ele sumia em si mesmo às vezes, presente mas inalcançável, lutando batalhas em países que ela nunca viu. Mas tinha momentos de graça também. Quando Lucas ensinou ela a trocar óleo, mãos dele sobre as dela, mostrando como sentir o que estava errado só pelo toque. Quando Isabela ensinou Clara sobre juros compostos usando o cofrinho dela, fazendo matemática virar mágica. A casa que encontraram foi em Botafogo, perto o suficiente do trabalho da Isabela, mas longe o suficiente para se sentir fora daquele mundo. 3 quartos, 2 banheiros, quintal precisando de reforma. Garagem que fez os olhos do Lucas brilharem. Dia da mudança veio na primavera. 1 ano depois daquele primeiro encontro violento. Clara dirigiu o trânsito com seriedade de general, garantindo que os dinossauros ficassem bem posicionados no quarto roxo novo. Naquela noite na casa nova, ainda cheia de caixa e com Clara dormindo lá em cima, Isabela encontrou Lucas na varanda dos fundos, olhando as estrelas quase invisíveis por causa da luz da cidade. Arrependimento? Perguntou ela, sentando do lado. Não, só pensando em caminhos. Como precisei passar pelo inferno para encontrar isso? Como você precisou construir esses muros para aprender a derrubar? Como um assalto virou nossa história de origem? A gente devia contar para as pessoas que se conheceu num café, sugeriu Isabela. Deixar de fora as armas e a crise existencial. A Clara não vai deixar. Ela já contou para a sala inteira que você é uma princesa, que enfrentou o bandido com extintor. Isabela riu, depois ficou séria. Eu quase perdi isso. Quase deixei meu medo e preconceito roubarem essa vida de mim. Se você não tivesse sido paciente, se não tivesse visto por trás da armadura, a gente se salvou, disse Lucas, simples. Você me lembrou que tem vida além de sobreviver. Eu te lembrei que tem força além de conquistar. 5 anos depois daquele primeiro encontro, Isabela estava na garagem deles, mãos sujas de graxa ajudando Lucas a montar motor, enquanto Clara fazia lição na bancada. As roupas de grife ficavam no armário, usadas só para as reuniões de diretoria, onde ela continuava feroz, mas não mais cruel. Aprendeu a diferença entre força e dureza, entre sucesso e valor. Lucas ainda checava as trancas, ainda preferia sentar de frente para a porta. Ainda sumia às vezes nos pesadelos que ela não conseguia acompanhar, mas ria mais, dormia melhor, aprendeu a confiar que coisas boas podiam durar. Se você estivesse disposto a lutar por elas de jeito diferente do que lutou antes. Mãe, disse Clara, ela começou a chamar assim há 2 anos. Natural, sem conversa. Pode me ajudar com essa conta? Assim que a gente terminar aqui, respondeu Isabela, mãos enfiadas na máquina. Seu pai tá me ensinando sobre combustão. Essa era a vida deles agora. Comum e extraordinária. Construída em cima de um café que nenhum dos dois bebia. Violência, eles sobreviveram. E o ato radical de escolher confiar depois que a confiança foi quebrada. Aprenderam que amor não é ausência de dano, mas presença de graça. Que família não nasce, constrói. Que às vezes o pior primeiro encontro pode virar a melhor vida, se você tiver coragem suficiente para tentar de novo. E naquele cantinho de Botafogo. Numa casa que sempre precisa de conserto, com quarto roxo e garagem cheirando a óleo de motor e possibilidade, eles encontraram algo que valia mais que todos os milhões da Isabela, ou todas as medalhas do Lucas. Encontraram um lar.